Ok, vamos então dar início à nossa aula de teoria de probabilidades. Na verdade, é uma aula introdutória a este tema, de referir que este é um tema que necessita de antes se ter conhecimentos prévios de combinatória. Então, com, é como pré-requisito a esta aula, a aula de combinatória. Isto porque facilitará resolver aquelas técnicas de contagem, poderá auxiliar-nos a resolver vários problemas das probabilidades. Então, fica aí como pré-requisito a aula de combinatória. Então, se você ainda não acompanhou a aula de combinatória, é importante que primeiro veja, assista a videoaula de combinatória e posteriormente poderá então estar habilitado a ter esta aula aqui. Ok, eu sou Quesito, os meus contactos estão logo aqui para qualquer esclarecimento, qualquer questão, para dúvidas também. Lembrar que as dúvidas também podem ser colocadas nos comentários. Eu tenho sempre a paciência de ler todos os comentários na medida do possível. Bem, então, para esta aula, ou após esta aula, eu gostaria que você entendesse melhor, ou melhor, soubesse identificar os fenômenos aleatórios e que, depois de aprender os conceitos aqui que serão tratados, a partir deles, resolver problemas de determinação de probabilidade. Então, estes são os dois objetivos que me dariam por satisfeito se você concretizasse. Bem, ganhar na lotaria deve ser algo muito emocionante, muito dinheiro, trata-se de muito dinheiro, mas de certo modo nós não temos tido a consciência, não temos refletido antes de tomar decisões em fazer as nossas apostas, não temos refletido na questão das chances que aquele determinado jogo proporciona. Então, às vezes, muitas vezes nos deixamos levar pelas emoções e fazemos apostas sem ao mínimo entender quais são as chances, qual é a possibilidade de você ganhar naquele jogo, naquela aposta. Então, a teoria de probabilidades ela nos traz uma consciência mais um pouco crítica, mais um pouco uma reflexão a respeito dessas questões e uma consciência no sentido de que a gente deverá analisar com mais profundidade antes de tomar alguma decisão ao nível de apostas em jogos de sorte ou em jogos de azar. Então, este tema nos dá subsídios em termos de reflexão sobre essa questão de apostas. É um dos campos de aplicação da teoria de probabilidades. Ora, o que seria então probabilidades? Qual é o conceito de probabilidades? Indo direto ao dicionário, consultamos aqui o dicionário Aurélio. Ele nos diz que
A probabilidade é qualidade de provável, é motivo ou indício que deixa presumir a verdade ou a possibilidade de um fato, verossimilhança. E ele nos traz também o conceito matemático de probabilidades, que é o número positivo e menor que a unidade, associa a um evento aleatório e que se mede pela frequência relativa da sua ocorrência numa longa sucessão de eventos. Então aqui temos o conceito matemático das probabilidades, que por sinal coincide com o conceito, a definição frequentista que veremos daqui a pouco. E a teoria de probabilidades, ela, na verdade, é um campo, é um ramo da matemática que trata dos experimentos que produzem resultados randômicos ou aleatórios e que admitem uma certa regularidade. Bem, estes experimentos nem sempre produzem o mesmo resultado. Os seus resultados são variáveis, variam, mas admitem certa regularidade esses resultados. Portanto, pelo fato de serem aleatórios, o resultado não pode ser previsível. Você não pode ter certeza de que o resultado será este ou aquele, por se tratar de um fenômeno aleatório. Agora, estes fenômenos, esses experimentos aleatórios, quando repetidos ao longo de muito tempo, ou quando muito repetidos, eles produzem os seus resultados vão saindo de forma regular e que isso nos permite fazer previsões com notável precisão. Bem, aqui então temos os fenômenos aleatórios para compreender exatamente o que é um fenômeno aleatório e a sua diferença com outros tipos de fenômenos, nomeadamente o fenômeno determinístico. Então aqui à direita temos esta ilustração, esta imagem, em que este menino está em cima, está sobre estas duas placas e que essas placas se desprendem. E note que quando se desprendem, o que acontece? O menino cai para a vala. Bem, este é um fenômeno totalmente previsível, porque nós sabemos que existe uma lei que rege essa questão, que é a lei da gravidade. E que este menino está sobre essas duas placas. Está sustentado por essas duas placas. Mas quando essas duas placas se desprendem, então todos nós sabemos o que irá acontecer em seguida. É que o menino cai, porque já está suspenso. Existe uma lei da gravidade que puxa todos os corpos para a Terra. Ora, este é um fenômeno determinístico, porque é algo que é previsível. Então, nós conseguimos prever o que irá acontecer na condição de se desprender essas placas. Então, aquele experimento em que sabemos a priori o que irá acontecer, nós chamamos de fenômeno determinístico. O contrário, então, é aleatório. Repare que a imagem à esquerda, temos aqui o lançamento de uma moeda. Bem, ao se lançar uma moeda, nós não podemos ter absoluta certeza com que face a moeda irá cair. Por quê? Porque a moeda ela pode cair com a face, cara, voltada para cima,
ou a face coroa voltada para cima. E estes dois resultados são totalmente imprevisíveis. Dependem inteiramente do acaso. Nós não podemos prever a priori se vai cair com a face cara ou com a face coroa. Então, por causa justamente dessa característica de dependência do acaso, o acaso explica-se pelo fato de o que significa acaso. Acaso tem a ver com algo que não podemos explicar racionalmente nem logicamente. Repare que aqui conseguimos explicar o que vai acontecer. E explicamos racionalmente a partir das leis da natureza, que é a lei de gravidade, no caso aqui. Então, conseguimos explicar o que vai acontecer porque temos uma determinada lei. Então, o menino cai porque há uma lei que atua sobre ele. Mas aqui nós não podemos, não sabemos, não somos capazes de dizer com que face ele irá cair, se é cara ou coroa. E por quê? Porque isso está fora da nossa capacidade. Nós não sabemos que processos fazem com que desta vez caia com cara ou então caia com coroa. E na outra vez caia com outra face. Então é algo totalmente fora da nossa capacidade racional e lógica. Então, este tipo de fenômeno nós chamamos de aleatório. Então, eis a definição de um experimento ou um fenômeno aleatório. É que é imprevisível, a priori, o seu resultado. Bem, vamos então falar de acontecimentos. Então, num determinado experimento aleatório, nós temos aquilo que chamamos de espaço de acontecimentos, ou também simplesmente chamado de espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis de um determinado experimento. Então, quais são os resultados possíveis do lançamento de uma moeda? Os resultados possíveis de um lançamento de uma moeda são cara ou coroa, ou seja, a moeda ela pode cair com a face cara voltada para cima ou com a face coroa voltada para cima. Então, esses são os resultados possíveis. Não temos mais outros. Então, a todos estes resultados, a este conjunto de resultados, de todos os resultados, nós chamamos de espaço amostral. Então, pode acontecer com dado regular, pode acontecer com baralho de cartas. São experimentos aleatórios. E dentre estes resultados, cada um destes resultados aqui nós chamamos de acontecimento. Então, o sair cara é um determinado acontecimento. O sair coroa é outro acontecimento. O sair cara e coroa é um acontecimento e por aí vai. Então, são acontecimentos de um experimento. Acontecimento certo. O que seria um acontecimento certo? O acontecimento certo é aquele que sempre acontece, que nós podemos dizer, né, a priori, apesar de ser aleatório, mas esse acontecimento nós podemos dizer que é certo, porque coincide com o próprio espaço amostral desse experimento. O acontecimento impossível é aquele que está fora do espaço amostral. Não pertence ao espaço amostral. Então, temos aqui, por exemplo, no lançamento de um dado enumerado de 1 a 6. Sair face 7 é um acontecimento impossível, porque não temos nenhuma face 7. Então, sair face 7 é um acontecimento que está fora deste espaço amostral. Então, é um acontecimento impossível. Bem, então temos aqui a definição frequentista de probabilidade
em que temos tanto o conceito-chave que é a de frequência relativa. Nós estudamos na estatística qual é o significado da frequência relativa, que é o quociente entre a frequência absoluta, a frequência dos resultados, ou daquele determinado resultado, daquele caso, sobre o total de observações. Então, temos aqui uma ilustração que creio que será de grande ajuda para a compreensão dessa definição frequentista. Então, temos aqui uma caixa que tem bolas de duas cores, várias bolas azuis, várias bolas vermelhas do mesmo tamanho, e que são retiradas uma a uma. E que durante essa retirada vão saindo várias bolas azuis, vermelhas, dependendo, de forma aleatória. Bem, então se formos a calcular a frequência relativa de cada uma das bolas, veremos que quanto mais são retiradas as bolas, a frequência relativa se aproxima a um determinado número, a 0,5. Então, se saiu uma bola, a frequência relativa de 1, no total de 1 é 1. Se saíram duas bolas, a frequência relativa é 1. No caso, se forem de cores diferentes, será 1 meio. E por aí vai. Então, aqui demonstra que a frequência relativa, quanto mais bolas vão saindo, a frequência relativa ela se aproxima, tende a se aproximar a um determinado número, tende a se estabilizar em um determinado número. Esta é que é a definição frequentista. Isto pode ser explicado a partir do limite. Ou seja, e essa frequência relativa, depois de vários experimentos, coincide com a probabilidade desse evento. Então, a probabilidade desse evento é igual ao limite das frequências relativas quanto maior for o número de experimentos. Quanto maior for o número de experimentos. Então, esta aqui é o limite, no caso. A explicação frequentista. Isto deságua naquilo que chamamos de lei dos grandes números. E desde um grande número de experimentos, a frequência relativa de um acontecimento tende a estabilizar-se em torno de um número que coincide com a sua probabilidade. Então, é a explicação praticamente desta questão. Bem, então temos aqui a definição clássica de probabilidade, que é comumente chamada de lei de Laplace, em que a sua compreensão baseia-se apenas nesta fórmula, que a probabilidade de um determinado evento ou acontecimento é igual ao número de casos favoráveis a esse acontecimento sobre o número de casos possíveis. Bem, esta aqui é uma fórmula relativamente fácil de usar, de compreender. Vamos ver um exemplo aqui. Extrai-se uma carta ao acaso quer dizer sem vermos, sem manipularmos, simplesmente de forma aleatória. Uma carta de um baralho sem vermos. De um baralho de 52 cartas, que é um baralho normal. Então vamos calcular a probabilidade de que a carta extraída seja um valete. Então aqui vamos usar a fórmula de Laplace. Então, o total de cartas é 52. Significa que cada uma destas cartas, extraindo uma carta, cada uma dessas 52 cartas tem a mesma chance de ser retirada. Então, temos aí acontecimentos aqui prováveis. Cada uma dessas cartas tem a mesma chance de ser retirada. Só que o que nos é favorável é sair um valete. Então,
sabemos que num baralho, 52, há 4 valetes dentro desse baralho. Num total de 52 possíveis de serem retiradas. Então, aplicada a fórmula de Laplace, é só substituir 4, que é o número de casos favoráveis, sobre 52. O resultado é, simplificando aqui, é 1 sobre 13. Portanto, é uma em cada 13 possibilidades. Uma chance em cada uma das 13 de sair um valete. Bem, então vamos tentar exercitar. Temos aqui alguns exercícios, vamos propor, vamos ler um a um. Temos este exercício da roleta. Diz, girando a roleta uma vez, encontra a probabilidade de que o ponteiro caia no vermelho. Então temos esta roleta aqui com 3 cores. Amarelo, vermelho e verde. E essas seções são iguais. E a terça parte, a terça parte, a terça parte. Então, aqui queremos calcular a probabilidade de que o ponteiro caia no vermelho. Então, gira. Vamos ver o ponteiro em que seção estará. Neste outro temos, depois teremos a resolução. Neste outro temos, no lançamento de 2 dados regulares, enumerados de 1 a 6, determina a probabilidade de que, ao multiplicar os 2 números saídos, o resultado seja 12. Ok? Então temos 2 dados. Queremos que o resultado, ao lançar simultaneamente, os 2 números que saem, ao multiplicar esses 2 números, o resultado ser 12. Isso aí é que nos é favorável, são os nossos casos favoráveis. E também veremos quantos casos possíveis desse experimento existem. Temos o jogo Mola 24, e nesse jogo sorteia-se 3 números enumerados de 0 a 9, com repetição, ou seja, pode-se repetir, pode-se colocar 0, 0, 0, né? Os 3 números serem 0, 0, 0, portanto é com repetição, e na mesma ordem de sorteio. Por exemplo, 0, 1, 2. Devem ser exatamente nesta mesma ordem. Se você colocar, por exemplo, 2, 0, 1, esta aposta não corresponde, não será considerada, porque deve ser, porque entende-se, eles consideram a mesma ordem dos números. Então, calcula a probabilidade de ganhar em uma aposta. Temos outro tipo de jogo muito jogado, né? Em que se faz muitas apostas, muito comum. Bem, a Pemeloto sorteia 5 números de um total de 90. Então, calcula a probabilidade de se ganhar em uma aposta. Então, vamos tentar fazer isso. Bem, o primeiro número, a probabilidade é de 1/3. Isso aqui é bem simples. Casos favoráveis é 1, que é vermelho, sobre o total de 3. Então, é 1/3, é imediato. Para o segundo número, estabelecemos aqui o espaço de acontecimentos, o espaço amostral, e procuramos quais desses pontos, multiplicados 2 números, dá 12. Então, contando, teremos aqui 1, 6 vezes 2 dá 12, outro será 4 vezes 3 dá 12, outro será 3 vezes 4 dá 12, e outro será 2 vezes 6 dá 12. Só são estes que dão 12, são 4. Num total de 36. Portanto, o resultado será 4 sobre 36, exemplificando, dá um 9. Naquele caso ali, teremos 1/10. Por quê? Porque são 9 algarismos. São 10 algarismos de 0 a 9. Então, cada um destes tem a mesma chance de sair. Cada um desses algarismos. Logo, a probabilidade do primeiro algarismo de acertar na primeira posição, no número da primeira posição, é 1/10. Na segunda posição também 1/10. Na terceira posição, 1/10. Portanto, multiplicando estes resultados, 1/10, 1/10, 1/10, dá 1 sobre 1000. Portanto, a probabilidade de alguém ganhar
no jogo Mola 24 é de 1 sobre 1000. Ora, terminando então, este de Premier Loto, temos aqui o cardinal do espaço amostral, ou seja, a quantidade de combinações, eu quero dizer, a quantidade o conjunto de acontecimentos tem aí esta quantidade de casos. Esta quantidade de casos, que é combinações de 90 tomados de 5 a 5. Então temos aqui conjuntos de 5 números a 5 a 5, totalmente diferentes. Casos possíveis. Então, o conjunto todo de casos possíveis tem esta quantidade de agrupamentos de 5 e 5, porque eles premiam 5 números no total de 90. Então, você juntando grupos de 5, 5, todos diferentes, teremos esta quantidade de grupos em que serão feitas as apostas. Se alguém pegar um bilhete de apostas e marcar ali 5 números de 90, no total de 90, então esses 5 corresponde a um bilhete. Outro cliente vai pegar, também vai marcar 5 números, se for diferente, então é outro bilhete. Então aqui teremos esta quantidade de bilhetes ao todo. Bem, então a probabilidade será 1 sobre este número. Este é um número relativamente grande. Temos aqui 3 dígitos, 3 dígitos, 3 dígitos e outro dígito. Portanto, um número considerável. Bem, aqui temos então algumas tarefas. Temos um exercício aqui da Premier Loto. Na verdade, nós já resolvemos um deles aqui, que deu 1 sobre 3.000 milhões e tal. Até dá preguiça ler esse número. Então, aqui pode-se resolver este problema, inspirado até neste. E temos este segundo problema, que é o problema de aniversário. Qual é a probabilidade de que pelo menos 2 pessoas em um grupo de 12 façam aniversário no mesmo dia? Suponha que haja 365 dias em um ano. Então, temos esses 2 exercícios que podem ser resolvidos e depois podem ser colocados aqui nos comentários ou nos meus contatos. Quem sabe, numa outra aula poderemos resolvê-los. Bem, então é tudo por hoje. Até a próxima oportunidade. Se existir alguma dúvida, coloquem aí nos comentários ou nos meus contactos sociais, de redes sociais. Tenho aqui o e-mail, podem também enviar por e-mail. E pronto, compartilhem esta aula, dêem um like e até a próxima ocasião.